Irmãos, queria compartilhar com os irmãos essa manhã uma breve palavra sobre Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Aqui nós temos Paulo, tanto como na figura de atleta e também como na figura de pastor. Hoje nós falaremos só sobre Paulo, o atleta, sobre essa corrida de Paulo aqui. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo fala sobre a supremacia de Cristo, onde ele diz que para mim o viver é Cristo, para mim é lucro. No capítulo 2, ele traz um pouco sobre a primazia do outro. E no capítulo 3, ele traz a biografia de Paulo, sendo que do versículo 1 ao 11, ele fala sobre o passado, no versículo 12 ao 16, sobre o presente, e dos 17 ao 21 ele fala sobre o futuro. No passado de Paulo, o que ele pensava ser lucro, agora é perda. No presente, Paulo se vê em uma corrida, onde ele quer afastar qualquer preocupação para correr rumo ao alvo. E quanto ao futuro, ele se apresenta como estrangeiro, cuja pátria está no céu. Por isso, Paulo usa essa metáfora aqui, essa analogia de Paulo, o atleta, essa corrida. Ele usou a figura do atletismo. E é muito legal como Paulo ele é capaz de olhar para o mundo, coisas que não são espirituais, muitas vezes, e trazer reflexões para si e para os outros, né? Hoje nós temos um movimento em que muitos prezam analogias, estudos que não têm a ver com a Bíblia. Isso pode ser considerado heresia, né? Nós fugimos da Bíblia. Mas é muito interessante como Paulo usava figuras do dia a dia para falar sobre Deus e fazer analogias com a palavra de Deus, né? E aqui a gente tem um contexto que são dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos e Atléticos de Atenas. E naquela época, somente um cidadão de cada cidade poderia participar. Esse cidadão, ele não participava dos Jogos para ganhar a cidadania, mas ele participava dos Jogos porque ele já era cidadão. Da mesma forma, nós não corremos a vida cristã para ganhar o céu, para ganhar a vida eterna. Nós corremos a corrida cristã porque já ganhamos a vida eterna e já somos cidadãos do céu. Então o céu não é só o nosso destino, a vida com Deus não é só o nosso destino, mas ela também é a nossa origem. E isso que deve seguir os nossos princípios nessa corrida. Cabe destacar aqui que havia uma colônia nessa época, que era a colônia de Filipos, que era uma colônia romana. E essa colônia, ela tinha os mesmos costumes de Roma. Então lá eles se vestiam da mesma forma, tinham os mesmos costumes de fala. É como se nós tivéssemos a Moriá. Então os mesmos valores aqui são pregados lá. Da mesma forma, essa colônia de Filipos era uma colônia de Roma, onde haviam os mesmos princípios. E nós aqui somos uma colônia do céu, onde esses mesmos valores devem guiar as nossas vidas. Convido os irmãos, então, a abrir Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, irmãos, se nós estamos nessa corrida, quais são os princípios que guiam a corrida do cristão? É isso que nós vamos meditar brevemente hoje. O primeiro princípio, exposto no versículo 12 e 13, seria o princípio da insatisfação. Quando aqui ele traz que não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Nessa busca pela perfeição, Paulo não se considera em nenhum momento melhor que os outros. Pelo contrário, ele não quer que a sua vida espiritual estacione. Muitas vezes, nós temos que a insatisfação
é um pecado, que a insatisfação é algo ruim. Mas quando nós colocamos essa figura de Paulo para analisar, nós percebemos que a insatisfação pelo nosso relacionamento com Deus, com Jesus, é uma coisa boa. Deixa eu explicar isso para vocês. A partir do momento que eu não estou satisfeito com o meu nível de intimidade agora, e eu quero buscar cada dia mais essa satisfação no sentido, ainda não é suficiente a minha intimidade com Deus. Eu busco mais, e eu nunca estou satisfeito, a nossa vida espiritual não vai estacionar. Isso vai trazer um grande crescimento para as nossas vidas, né? E aqui ele traz que eu não julgo havê-lo alcançado. Essa figura mesmo da insatisfação santa. Deus, eu quero mais. E é nunca se comparar com os que perderam, os que não levam a sério a corrida cristã, mas sim o modelo perfeito, que é Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está falando que ele ainda não chegou na medida perfeita, que é Jesus. E se nós raciocinarmos, nós nunca seremos igual a Jesus, a pureza, a santidade de Jesus. Mas se nós buscarmos isso todos os dias, tendo essa insatisfação santa, creio que nossa vida será de grande crescimento. E aqui nós podemos parar para pensar e entender que talvez seria uma contradição, porque no versículo 12 ele traz: não que o já tenha recebido ou já obtido a perfeição. Enquanto no versículo 15 ele traz que todos, pois, que somos perfeitos. Seria uma contradição? É perfeito ou não é? Qual que na verdade é o conceito de perfeição? Isso não é uma contradição, irmãos. Essa perfeição aqui, ela vem do grego teleios, né? Que ela é usada como fim, propósito, objetivo, meta. E ela também era usada para fazer um paralelo entre um homem maduro e alguém que ainda estava iniciando na fé. Então não chegaram a essa perfeição final, mas já têm a maturidade suficiente para levar uma vida de sacrifício para Deus, né? Essa palavra também, a perfeição, né, que era o teleios, era uma palavra muito, muito utilizada na época. E a igreja de Filipe, ela acreditava ser perfeita. Eles pensavam que a circuncisão já fazia com que eles cumprissem os requisitos para a salvação. E Paulo, ele arranca essa palavra do contexto religioso, principalmente fazendo um paralelo sobre os falsos mestres da época, né? E ele fala: eu não obtive a perfeição. E a presunção espiritual, ela é um grande perigo. Se nós virmos outras igrejas, a gente pode perceber isso. A igreja de Sardes trazia: nós somos uma igreja viva, avivada, e Jesus diz para eles: não, vocês são uma igreja morta. A igreja de Laodiceia trazia: nós somos uma igreja rica e abastada. Enquanto isso, Jesus falava: vocês são uma igreja pobre e miserável. E quanto à história de Sansão, eu acho que todos conhecem como a sua confiança na própria força, a presunção de que poderia fazer tudo, acabou o derrubando. O segundo princípio, irmãos, além do princípio da insatisfação, seria o princípio da dedicação, que a gente pode analisar na parte B do versículo 13, quando ele fala: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A gente pode também lembrar aqui da figura que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo de 26. O irmão não precisa abrir a Bíblia. Ninguém tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se a pessoa está lá, ela está arando, ela está fazendo o trabalho dela, se em algum momento ela olhar para trás, o trabalho não vai ser realizado da mesma forma. Faço outra comparação aqui com os irmãos que gostam de dirigir, que gostam de viajar. Toda curva que você irá fazer, você sempre olha para a curva, você nunca olha reto para a placa, às vezes que está no canto, ou para o acostamento, porque se você tirar o olho da curva, você não vai conseguir fazê-la. Então, da mesma forma é a corrida cristã, irmãos. Quando não olhamos para o foco que é Jesus, não temos condição de empenhar todo o esforço necessário e preciso para que possamos correr essa corrida. Então, nós precisamos aprender a ser mais focados. Paulo está dizendo aqui que há muitas coisas que nos roubam a atenção. Eu já sei que quando eu vou estudar
Se meu celular ficar do lado, eu não vou conseguir estudar. Porque não vai ser uma simples olhada no WhatsApp ou no Facebook. Então eu sei que para eu conseguir o meu objetivo, eu tenho que deixar meu celular talvez em outro cômodo. Da mesma forma, muitas coisas, às vezes tidas como simples, tomam o lugar de Deus nas nossas vidas e nos atrapalham nessa corrida. Então Paulo está dizendo aqui que essa dedicação de olhar para frente e não olhar para trás, está dizendo o foco, dediquem-se, lembrem-se do alvo que é Jesus. Saindo do segundo princípio, temos o terceiro princípio apresentado por Paulo, que é o princípio da direção. Na parte C do versículo 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Seria talvez até uma figura de redundância, porque se eu estou esquecendo das coisas para trás e olhando para frente, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas na verdade não. Paulo traz que nós precisamos tomar duas atitudes: não olhar para trás e olhar para frente. Se Paulo ficasse preso ao seu passado, com todas as aberrações, com todas as crueldades e maldades que ele fez para com os cristãos, ele não conseguiria viver, ele não conseguiria correr a sua corrida e cumprir o seu objetivo. O passado dele não era simples e sequer fácil. Cometeu todo tipo de ato ruinoso contra Deus. Matava e mandava matar. Mas, irmãos, a graça de Deus faz com que a gente vire a página, com que a gente tenha novos sonhos e novos objetivos. Não significa que serão dias fáceis, dias felizes, pelo contrário, será uma corrida muito mais difícil. Mas um fato é que a graça de Deus renova, perdoa e nos dá condições de seguir nessa corrida. Se focarmos no nosso passado com saudosismo, corremos o risco de virar uma estátua de sal, como Ló. Então, foquemos no nosso futuro, nas coisas que estão diante de nós. Então, além do princípio da insatisfação, princípio da dedicação, Paulo aqui traz o princípio da direção, de olhar para frente, mais uma vez. No versículo 14, Paulo traz o princípio da determinação, onde ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra, prossigo, ela tem um sentido, um contexto maravilhoso no grego. Ela é usada, esse prossigo, para a mira do caçador na floresta, aquela mira. Então, ele fica que nem respira e fica preso daquela forma que uma respiração errada vai fazer com que ele perca o animal. Ele não vacila, ele fica de olho para não perder o animal. Então, a determinação de Paulo é usada com essa mesma palavra aqui no original, no grego, que é perseguir o alvo, que é se manter fixo. E essa palavra, alvo, ela só aparece no Novo Testamento uma vez, né? E ela vem do grego também, scopus, que usamos no português como escopo ou objetivo. Então, é a linha de corrida. Qual que é o prêmio aqui que ele está falando? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Naquela época, nas corridas, o ganhador da Olimpíada, ele iria para um estádio, o juiz lhe dava uma coroa de louros, ganhava 500 denários e direito de se assentar no primeiro lugar. Paulo aqui, ele não busca dinheiro ou não busca glória. O sonho de Paulo, o alvo, esse escopo, esse objetivo maior é prosseguir, seguir Jesus. Então, irmãos, ninguém tem por si a capacidade de correr para a direção de Cristo. O próprio Deus nos chama a prossegui-lo, ao persegui-lo como se fosse uma mira de um animal. Pelo amor de Deus, não entendam que nós, de alguma forma, estaríamos atirando em Jesus, mas a mira, esse foco maior. Para receber esse empenho, esse prêmio, é necessário empenhar esforço. A salvação, ela é de graça, mas a graça de Deus não anula a responsabilidade humana
em perseguir Jesus Cristo todos os dias. Partindo para o último princípio, temos aqui o princípio da disciplina. No versículo 15, Paulo traz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos também esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. Paulo não está querendo dizer aqui que tanto faz você aceitar ou você não aceitar o que ele está falando. Ele não está dando liberdade para que o cristão fuja da raia, saia do caminho. O foco aqui é o princípio da disciplina, onde ele diz, versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse andemos aqui, ele é um termo militar, também atlético, que era usado para marchar. Então, acredito que todos já tenham assistido uma Olimpíada. Cada jogador ali, cada atleta tem uma raia para que possa correr. E quais são essas raias? Elas são os princípios, que são esses 5 princípios na vida do cristão. Eu não sei se vocês lembram, teve uma Olimpíada que foi a Olimpíada de Barcelona. Ben Johnson, ele ganhou 100 metros. Foi o homem mais rápido do mundo. Ele alcançou o pódio, teve o primeiro lugar, chuva de confetes, glória, reconhecimento. E ele fez isso de uma forma talvez errada, porque toda a sua glória desmoronou no dia seguinte, quando foi fazer um exame de doping e ele usou alguns ilícitos. E não adiantou nada ele ganhar, porque ele ganhou de forma errada, não seguindo os princípios da competição, e ele foi totalmente desqualificado. Fazendo outra analogia, não sei se os irmãos lembram do caso do atleta Vanderlei Cordeiro, nas Olimpíadas de 2004, onde ele ganhava com uma distância de 36 segundos, e quando ele chegava perto do estádio, que seria o ponto alto da sua vida, depois de ter treinado mais de 16 anos para aquele momento, um manifestante invadiu a pista e fez com que ele perdesse a colocação. Só que ele não desistiu e ele chegou no estádio como 3º lugar. Foi mais aplaudido do que o 1º lugar. Então, acredito que na nossa vida nós podemos nos comparar, já que é para se comparar com atleta, né, Paulo? Que a gente se compare com o Vanderlei Gomes, porque a corrida cristã ela não é fácil, só que ela tem as suas raias, ela tem esses 5 princípios. E acredito que se a gente seguir eles, nós teremos o nosso prêmio da vocação, nosso galardão, que é a vida eterna. E você, irmão, como você tem corrido essa corrida? Porque que Deus já nos chamou, isso é certo. Mas quais são os princípios que têm direcionado, que têm guiado as nossas vidas nessa corrida? Isso é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que falou muito forte ao meu coração. Espero que tenha falado com os irmãos também. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Pai, por Tua graça, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Pai, porque mesmo na nossa imundície, Pai, sujeira, Deus, o Senhor nos convida, Pai, a seguir essa corrida, Deus. Que possamos a cada dia mais perseguir o alvo, Pai, ter um relacionamento melhor contigo, Pai. Que esses princípios possam gerir, possam conduzir a nossa vida, Pai. Que cada dia mais possamos ter um relacionamento mais íntimo, mais verdadeiro com o Senhor, Pai. E que a gente possa, Deus, cada vez mais mostrar esses princípios para outras pessoas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço.